Olá pessoal, eu sou Luiz Fernando Marcelino dos Santos e hoje eu vim falar sobre os benefícios da corrida. Pois bem, corrida é um tema que não é muito falado, só que por mais que não seja algo que vá sustentar uma boa prática durante muito tempo, quando praticada de forma sem auxílio, ela pode sim ser um ótimo auxílio na saúde quando for bem instruída e bem explicada por um profissional de educação física, podendo melhorar muito a saúde das pessoas, assim melhorando a saúde da população em geral. E esse processo tem que ser explicado por um profissional de educação física, visto que em 2 semanas em média o corpo se acostuma com um estímulo novo. Assim, o profissional deve orientar o praticante a estar sempre evoluindo e maneiras tipo correr mais rápido, mais devagar com os trechos, dar um sprint, caminhar mais devagar, caminhar mais tempo, maior distância, menos distância, maior intensidade, menor, e assim variando os estímulos consegue evoluir até chegar no ponto de fazer uma maratona. Dessa forma, então, a gente vai explicar o porquê de praticar a corrida, quais são os seus benefícios, o que muda no corpo do praticante, por que o praticante deve praticar essa modalidade dessa forma, mudando seu organismo para um estado de saúde maior, assim evitando possíveis doenças e tendo uma vida um pouco mais longínqua do que ele teria caso ficasse o tempo todo sentado em casa. O principal ponto aqui que deve ser citado é que, por ser uma atividade de pé, já ajuda muito na questão da pressão corporal, no caso do coração, porque ele faz o sistema cardiovascular dilatar as veias. Assim, quem tem problema de pressão alta ajuda bastante na diminuição, cronicamente falando, o efeito do exercício é ajudar na diminuição da pressão. Pode parecer ser ruim no começo, visto que um efeito agudo da corrida é o aumento da pressão no começo, quando não está acostumado, porém no repouso a tendência é a pressão ficar menor do que antes da prática da atividade. Assim, quando bem instruída, para começar no nível baixo, para que esse aumento de pressão inicial não seja o suficiente para causar um mal-estar no praticante, pode causar muitos benefícios, tais eles como, em primeiro, a parte do sono. A corrida ajuda na regulação hormonal, de forma que faz o ciclo de produções de hormônios, como a melatonina e outros hormônios responsáveis pelo sono, funcionarem direito. Também ajudando na recuperação e sistema imune, visto que o sangue está mais ativo e o coração bate mais vezes por minuto durante essa prática. No contrário de quem é sedentário, que não faria aquele movimento, e o sangue acumularia em certas partes do corpo, assim espalhando um pouco mais esse hormônio pela massa corporal, ajudando e auxiliando no processo de regulação do ciclo, tanto para acordar, despertar, ter mais energia durante o dia a dia, assim tendo mais disposição do que aquele que ficaria em casa dormindo o dia todo ou então trabalharia o dia inteiro sentado. Trabalhar de pé é a mesma coisa do que fazer uma caminhada para um tempo, tipo, eu já trabalho o dia todo de pé, para que eu vou correr? Porque quando a gente faz o trabalho ou qualquer coisa no dia a dia de pé, é uma atividade física, não é um exercício físico. Uma atividade física muito mais relacionada com aquilo que é espontâneo, é livre, pegar uma roupa no varal, pegar coisa no chão, caminhar, pegar um ônibus. Já um exercício físico é um programa estruturado pensando no desenvolvimento daquela atividade, assim fazendo com que o praticante evolua cada vez mais. Por exemplo, quem fica o dia todo trabalhando de pé não vai evoluir na corrida ou na caminhada como aquele que caminha, porque ele não fez um programa estruturado voltado para a evolução e compensações corporais. O corpo se adapta, como eu disse, em média 2 semanas ao estímulo novo quando já é treinado. Assim, com a pessoa que trabalha sempre de pé, o corpo vai acostumar rapidinho com isso. A mesma coisa que ela não fizesse nada. Já a pessoa que caminha, se bem orientada, ela pode ter uma evolução constante e quase eterna, praticamente uma evolução finita. Já o segundo aspecto da atividade aqui
é a diminuição da tensão e o estresse, visto que ele mexe um pouco com alguns neurotransmissores, como endorfina, serotonina, dopamina, anteriormente citado, ajuda muito nesse ciclo hormonal, regulando hormônios, com a luz do próprio sol, aumentando a absorção de vitamina D e outras sais minerais que são estimulados pela síntese por causa do sol. Hormônios esses que não são produzidos naturalmente quando o corpo está em repouso. Assim pensando dessa forma, o corpo funciona melhor, ajudando até mesmo um pouco na parte respiratória, evitando problemas pulmonares e problemas, às vezes podendo até auxiliar, não comprovadamente, teria que analisar alguns estudos sobre a parte renal, visto vários hormônios são produzidos nessa região, poder ajudar na síntese hormonal e tudo mais. Claro que é sempre legal dar uma olhada com o médico, ele que vai poder ver como está essa questão de cada praticante. Já o próximo é a osteoporose, porque o que acontece com a corrida, ela é uma atividade de impacto baixo, ou seja, cada caminhada que tu faz, tu dá uma batidinha leve no corpo, no chão. A cada batidinha dessa que tu vai, o corpo identifica, opa, ele tá batendo o osso, ó, pei, tá batendo cada passo que tu dá. Dessa forma, o corpo identifica que ele não pode deixar o osso fraco, entende que tem que reforçar aquela estrutura para evitar que ela se rompa, porque ele identifica, opa, esse cara aqui tá fazendo alguma coisa que tá batendo o osso, ó, ele caminha e bate, ele se move e o osso bate. O osso não sabe no que ele tá batendo, não sabe se é uma pedra, se ele tá... De onde é que vem esse estímulo, ele sente que tem um impacto. Por isso que também é ideal consultar algum instrutor, algum orientador, para poder saber qual é o nível ideal de caminhada, qual a intensidade é melhor para se começar, para não se começar diretamente com impacto alto no joelho. O praticante tem problema de condroplatia, de vários outros problemas ligamentares, pode praticar corrida desde que ele tenha uma adaptação legal, faça exercícios acessórios, fortalecimento de joelho, fisioterapia, e movimente a perna da forma correta, aprenda o passo da forma certa, sem fazer da forma errada. É muito provável que ele não tenha maiores complicações e que até possa melhorar se bem instruída aquela corrida, se for um programa muito bom de corrida. Por isso que é importante ter alguém sempre auxiliando nesse processo, para evitar lesões e problemas de joelho e articulações, assim evitando doenças e aumentando a longevidade do praticante. Já o próximo ponto é o colesterol. Quando a gente pratica alguma atividade física, o que acontece? A célula ela precisa de energia, ela precisa de alguma fonte para realizar aquela atividade. Corridas, muito provavelmente, o estudo que eu vi não fala sobre, não falava sobre isso, falava só um geralzão, mas na minha visão, corridas de uma alta intensidade um pouco maior consomem mais carboidratos, e dessa forma o carboidrato vem do açúcar, açúcar, a glicose, glicogênio, e dessa forma a glicólise vai para dentro da célula, onde faz um pouco de atividade anaeróbica, aqueles corridões de 100 a 400 metros no máximo, de potência máxima. Por isso que eu falo que tem que ter orientação de profissional, que vai ajudar na arquitetura de uma planilha ideal para cada atleta ou praticante. Assim, a célula pedindo mais energia para poder caminhar, visto que antes ela estava parada em casa e a pessoa começou a andar, o corpo vai pedir, opa, preciso de mais energia. De onde vai vir essa energia? Dá o açúcar no sangue. O açúcar nessa questão anaeróbica, desses tiros rápidos, onde não dá tempo do ar chegar na célula. Por exemplo, a pessoa correu muito rápido 100 metros, não deu tempo dela ficar ofegante, ela só vai ficar ofegante no final da corrida. Naquele tempo que ela não ficou ofegante, a energia tem que vir de algum lugar, porque ela só simplesmente estava calma e deu um corridão. Assim, diminuindo o açúcar total correndo no sangue e ajudando também a diminuir o colesterol, além também da parte aeróbica, visto que a gordura, as gorduras totais, gordura boa, gorduras ruins,
são propriamente além da diabetes, como eu estava falando antes, a gordura, a atividade de baixa intensidade, por exemplo, uma caminhada de 5 km, vai caminhar a baixa intensidade ali uns 5 km, vai ficar ofegante, não vai ser como 100 metros que fez aquele negócio rápido, foi um tirão, foi um estirão no caso, ficou um tempão lá caminhando, aí dá tempo do ar chegar na célula. Quando o ar chega na célula é onde começa a parte aeróbica. O ar pega a gordura do corpo e transforma essa gordura em movimento, porque o açúcar que eu estava falando antes só é usado quando é muito rápido a corrida, quando é um tempinho muito curto. Já quando o corpo está ofegante, está caminhando, está um tempão se movimentando, ela vem da própria gordura corporal e se transforma em energia. E por que tem que ter um auxílio nisso? Porque depois de um tempo o corpo vai criando meios de gastar cada vez menos gordura para caminhar, até que chega um ponto que é quase nada. Por isso que, como eu disse mais uma vez, é interessante ter alguém auxiliando para que continue sempre tendo essa queima de gordura. Por exemplo, mudar os estímulos. Um período da corrida vai ser rápido, aí após tantos metros vai dar uma relaxada, aí volta a correr. Assim concluído o meu raciocínio, a corrida no geral, tanto rápida para consumir o açúcar quanto a lenta para consumir a glicose no sangue, a gordura no sangue, podem ajudar o praticante a ter vários aspectos de melhora de saúde. Indo para o próximo tópico, por que não foi? O próximo tópico, que é a autoestima. Justamente como falado anteriormente da diluição e melhoras na parte de produção hormonal por causa do sol e vitaminas D, ela ajuda na produção de hormônios, na regulação deles, visto que quando o praticante faz alguma atividade física, o corpo libera vários hormônios, serotonina, dopamina, que são aqueles associados justamente com o bem-estar, já citados anteriormente. Assim, tendo mais disposição para o dia a dia, para o trabalho, tendo rendimento maior, a pessoa que corre tem mais vontade de ir para o trabalho, a pessoa que corre tem mais vontade de fazer coisas, de se mexer, de sair de casa e pensar, poxa, hoje está um dia chato, mas pelo menos tem uma atividadezinha para fazer, nem que seja uma esteira, melhor do que ficar em casa só comendo besteira, perdendo saúde. E assim tendo um aspecto de vida muito melhor do que muitas pessoas sedentárias, visto que a maioria de hoje, dos jovens principalmente, não entende a importância de praticar uma atividade boa e física, assim, tendo uma vida mais longínqua, durando mais tempo. É uma coisa que motiva as pessoas, porque elas pensam, poxa, que coisa triste, não tem nada mudando na minha vida. E quando elas começam a caminhar, elas começam a ver que cada vez percorrem uma distância maior e pensam, poxa, hoje caminhei 200 metros, amanhã eu vou caminhar 300, aí caminha 300 e fica feliz no dia seguinte, aí já bota uma meta de 400, e quando vê já está correndo Iron Maiden, já está quase começando a virar um triatleta, começa a praticar natação porque tem que saber nadar, aí vira ciclista e assim vai indo num caminho cada vez melhor, tendo mais saúde, e quando vê tem quase 10 vezes mais energia do que aquela pessoa que começou lá no começo, que não tinha vontade nem de sair do sofá, e agora já está nadando, correndo, pedalando, sendo triatleta, levantando peso, quem sabe até começou a prática de alguma nova atividade como crossfit, e assim tendo um aspecto de vida muito melhor comparado a muitas pessoas que não praticam nada, que só ficam em casa, que só vêm se deteriorando. E pessoas que correm, praticam atividade física, cada vez mais têm uma melhor autoestima e um tempo de vida muito maior comparado àquelas que ficam muito tempo sentado. A expectativa de vida para quem passa a maior parte do tempo sentado é muito menor do que aquelas que se levantam e fazem outras coisas. Próximo tópico agora, que é justamente no combate à depressão, que é um complemento do anterior, que já foi citado, porque muitas vezes pode até ser uma opção no lugar de tomar um antidepressivo, quando o médico, psicólogo, seja lá quem receitou isso, autoriza, porque cada caso é um caso e não se pode
Tipo assim, fulano corre e perdeu, sei lá, 10 mil quilos, sei lá, perdeu 80 quilos. O cara correu e perdeu tudo isso. Não se pode botar qualquer um para correr e aí a pessoa vai lá e pensa, pô, vou perder 50 milhões de quilos. Ou, sei lá, perder 5 quilos, sei lá. Porque para cada corpo é um corpo diferente, cada hormônio é um hormônio diferente. E dessa forma, a forma com que cada corpo vai escolher a forma que vai perder a gordura, sendo carboidratos, os açúcares que eu tinha falado, a gordura vai ser diferente. Assim, o profissional vai analisar, tu tem mais facilidade de emagrecer se tu fizer uma corrida de 2 minutos e dá o teu máximo, do máximo de velocidade, o máximo de força nesses 2 minutos. Ou então o profissional pode olhar para a pessoa e falar assim, não, para ti 2 minutos não serve. Tu tens que correr 40 minutos e uma corrida lenta, bem devagar, bem tranquilo, porque daí vai facilitar com que o corpo tenha mais tempo de queimar a gordura e mantenha uma atividade e não estresse tanto o organismo, fazendo com que ele consiga chegar até o final da atividade física sem passar mal. Assim conseguindo também levar aquele estímulo por mais tempo, porque do que adianta a pessoa fazer um protocolo de ficar todo dia 1 hora caminhando, se aí ela vai se estressando, vai cansando e no final ela desiste porque demorou demais para aparecer algum resultado e ela percebe que jogou um monte de tempo fora, se o que para ela resolver era só fazer 10 minutos de atividade física e não 40. Por isso que o profissional também ajuda nesse processo de poupar tempo e não fazer um esforço sem vão. O que também melhora a própria parte da autoestima, porque a pessoa vê que o que ela está fazendo está dando resultado e vai dando cada vez mais ânimo e mantendo ela motivada a continuar aquela atividade e não desistir de tudo no meio do caminho. E por fim, para finalizar, vamos citar aqui alguns pontos importantes que eu tinha comentado anteriormente, que é a parte de ficar sentado. Quando a pessoa fica muito tempo sentado, a compressão discal na coluna dela, a vértebra com vértebra, é pior. Ela tem por mais que seja um alívio, ela tem que sentar certinho em cima dos isquiotibiais, que é a parte de baixo da perna, posterior de coxa, com o pé no chão, com a tela, se ela estiver olhando para a tela, olhando reto para a tela e não olhando para cima. O pé tem que estar bem firme no chão, não pode estar com a perna cruzada, perna para o lado, porque isso machuca muito a coluna e a atividade de pé tem essa questão de melhorar bastante. Tanto no fortalecimento do centro do corpo, que a gente chama de core, o que vai ajudar bastante o praticante. Quem tem hérnia de disco, por exemplo, começar a aliviar, visto que quando passa muito tempo sentado, ela vai jogando cada vez mais o peso para a coluna e a barriga vai relaxando. Não tem a barriga relaxada seja algo ruim, mas ajuda muito a evitar problemas, ter ela bem fortalecida. Um cinturão bem potente ajuda a distribuir o corpo por essa cintura muscular, no caso, todos os músculos que ficam em volta do corpo do praticante. Além de, claro, ficar mais tempo de pé, ajuda no tempo de vida a aumentar. Só, claro, não é interessante passar muitas horas de pé, visto que também tempo demais de pé começa a cansar a barriga do indivíduo e acontece o mesmo processo que sentado. Só que, claro, demora um pouco mais para ocorrer, mas acontece o mesmo, que é todo o peso ficar apoiado na coluna. E além disso dá problema no quadril, porque começa a cansar e tem que ficar segurando naquela posição de pé. E aí já começa a dar problema no joelho, porque ele já começa a compensar fazendo uma postura, apoiando o peso do corpo em uma perna só. E assim tendo problema de lesões de várias estruturas com efeito cascata. O ideal para quem trabalha em escritório era se conseguisse revezar, passar uns 20 minutinhos, uns 10, depende do que o profissional instruir no caso. Passar um tempo determinado de pé e outro sentado, e revezando. Fiquei tanto tempo de pé, agora eu vou ficar tanto tempo sentado. Aí levanta e senta. Não precisa ficar que nem um doido levantando e sentando toda hora na cadeira, senão a galera vai olhar esquisito. Mas manter um tempinho ali, passa uns 10 minutos de pé, aí uns 5 minutos sentado. Aí levanta de novo, fica mais 10 minutinhos de pé. Já ajuda também na circulação sanguínea, evitar problema de varize, porque daí o sangue não acumula na perna, porque todo o sangue vai descendo quando está sentado e começa a acumular na panturrilha.
E quando ela não é estimulada, ela não manda o sangue para cima. E quando a pessoa tem o hábito de caminhar, fazer exercícios e mexer ela com frequência, ela tem mais facilidade para mandar o sangue lá para o centro do corpo, lá para cima. Assim ajudando bastante o praticante a melhorar. E além de, claro, melhorar no humor. Humor ajuda a pessoa a ficar motivada no serviço, ela ter mais disposição e se sentir muito melhor com ela mesma do que se ela não tivesse alguém ali para ajudar ela, para auxiliar e a motivar. O que eu digo no caso é se ela tiver alguém para correr com ela. Claro que nem todo mundo tem, então eu recomendo a música. Ouvir uma música que gosta sempre é bom para motivar. Por fim, então, finalizando esse vídeo, eu sou um aluno da Univale, eu faço educação física, estou agora no quarto período e faço licenciatura e bacharelado, sou Luiz Fernando Marcelino dos Santos. E qualquer dúvida, qualquer coisa, é só deixar nos comentários do vídeo que caso eu veja eu vou falar, vou responder. Ou a própria pessoa que postar o vídeo, eu não sei quem que vai colocar, vai ajudar, tirar dúvida. E finalizando então, é isso o vídeo. Para quem tem alguma dúvida é só voltar nas partes que teve dúvida. Foi separado certinho, todas as etapas, porque que é importante correr. E nos vemos numa próxima fase, numa próxima missão ou pela própria rua caminhando. Eu corro bastante. E você? Corre bastante também? É importante.